Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos continuar o nosso itinerário no nosso retiro de Advento e Natal 2021. Continuamos utilizando os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola para fazer esse encontro com Deus no nosso cotidiano, com muita perseverança. 30 minutos de oração todos os dias, sendo fiéis à oração diária e utilizando o nosso diário espiritual e a Bíblia, não esquecendo de fazer as nossas anotações. Vamos lá. Vamos fazer o nosso momento de oração na quinta-feira da terceira semana do Advento. Estamos quase fechando a terceira semana do Advento, entrando para a última semana que nos coloca de encontro ao Natal. E nessa quinta-feira da terceira semana nós vemos a intervenção da bondade de Deus. É a graça do Senhor que fertiliza, que dá vida. É a graça do Senhor que nos cumula de qualquer tipo de bênção. É a graça do Senhor que é responsável para que nós possamos caminhar nesse nosso itinerário da santidade. E Deus, Ele é fiel, Ele não abandona seu povo. Ele faz essa aliança eterna que nós podemos ver na primeira leitura, né, no livro de Isaías. A profecia de Isaías mostra que Deus faz essa aliança eterna. Ele protege aqueles que são fiéis a Ele. Ele cuida daqueles que são fiéis a Ele. Não adianta simplesmente a gente entender que nós somos de Deus, nós precisamos ser fiéis a Deus. E aí no Evangelho, os discípulos que foram até Jesus para perguntar se realmente era Ele o Messias, voltam a João, mostrando para João os sinais do reino, todos os milagres que Jesus fez. Nesse momento, se inaugura um novo tempo, uma nova aliança. Se Isaías deixa claro que Deus nos faz conosco essa aliança eterna, com Jesus se inaugura a nova aliança. Aquela antiga aliança feita desde Abraão, desde Moisés, desde Jacó, de Isaac, de Jacó, vai fazendo com que nós agora façamos uma nova aliança feita com o sangue do Cordeiro, feita com nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai nos mostrar nesse Evangelho que João Batista é o maior profeta, tem uma grandeza imensa diante de Deus, mas que ele é muito aquém do menor do reino dos céus. Jesus deixa claro que ele é o reino dos céus encarnado, que agora com ele vai se realizar vai ter a realização plena da pregação de João Batista, que estava preparando a vinda do Senhor, o caminho do Senhor. Nesse momento, Jesus instaura o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, instaura a nova aliança. Nesse momento, Jesus mostra que daqui para frente é o próprio Filho de Deus que vem para nos mostrar qual é a salvação, como é a salvação, como é que nós devemos trilhar o nosso caminho, e estabelece essa nova aliança. Até então, Deus mandou profetas, Deus mandou todos os seus grandes homens que nós vimos no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, até que em João Batista nós temos essa quebra. A partir daqui é o próprio Deus que vai nos dizer como que nós devemos caminhar para obter a nossa salvação e para estarmos cada vez mais próximos de Deus, para estarmos unidos nessa santa e sagrada aliança que nós fazemos com o nosso Deus. A quinta-feira da terceira semana do Advento nos coloca Isaías no seu capítulo 54, para que nós possamos refletir, o Salmo 29, e continuamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 24 a 30. No Salmo 29, nós vemos: Senhor, te exaltarei porque me livrastes. Então vá para o seu local de oração, faça a sua ambientação, coloque a sua cruz, sua imagem de Nossa Senhora, acenda seu círio, sua vela,
Leve a sua Bíblia, seu diário espiritual. Lembre-se de se colocar diante de Deus com muita clareza e que você está acolhendo a presença de Deus. Não se esqueça, você vai para um encontro onde nós estamos diante daquele que mais nos ama, que nós estamos diante de Deus, estamos diante de Jesus Cristo. Faça a sua oração preparatória, não esqueça de entregar tudo aquilo que você vai viver na sua oração para que seja orientado somente para Deus e para que tudo aquilo sirva para te transformar e ordenar os seus afetos, os seus sentimentos. Peça graça, que eu anuncie o Senhor tendo João Batista como modelo. Jesus Cristo, nesse Evangelho, nos faz esse anúncio da grandeza de João Batista, mas deixa claro que aqueles que são parte do seu reino, ou que João Batista, ele termina um Antigo Testamento para que a gente possa começar agora a grande e eterna aliança com Jesus Cristo, a nova e eterna aliança, feitas com o sangue do próprio Deus, do próprio Cordeiro de Deus, que vai se dar na cruz por nós. Então essa é a graça que nós queremos para esse momento de oração, que eu anuncie o Senhor tendo João Batista como modelo. E para isso nós vamos meditar, vamos fazer a contemplação evangélica, meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, de 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus continua nesse trecho do Evangelho, nessa caminhada do capítulo 7 de São Lucas, a essa proposta de conversão, mostrando a proposta que João Batista, reforçando a proposta que João Batista veio trazer, preparando os caminhos do Senhor. Ele deixa claro que não importa quão pecadores nós somos, porque a misericórdia ela ultrapassa. E João Batista é esse homem de Deus que prepara os caminhos do Senhor. Com muita humildade, com firmeza na fé. Jesus deixa claro que não é nos palácios que nós vamos encontrar essa fé, essa humildade, esse caminho que nos leva até o Senhor. E para isso nós temos que caminhar e vencer os obstáculos que a vida nos impõe, ser fecundos no amor, esse amor, essa caridade, essa fraternidade. E com isso nós começamos nesse tempo de advento a nos preparar para receber o Senhor. Como você está se preparando para receber o Senhor? Você demonstra atos de amor que mostra fecundidade e fraternidade. Mas lembra que esses atos de amor precisam ser feitos para o reino, para Jesus Cristo, em nome dele. Muitas vezes nós praticamos atos de amor, de caridade, de fraternidade, mas simplesmente para que nós nos sintamos bem, para que nós sejamos reconhecidos, para que nós possamos nos sentir melhor. Não é esse o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo é um amor que se dá na cruz,
que entrega até a última gota de sangue por aqueles que Ele ama. Agora se coloque diante do seu momento de oração, diante dessa multidão que vai buscar primeiro a João e que depois eles procuram também a Jesus. Aqueles que buscaram a João buscavam essa palavra de conversão e que vão encontrar em Jesus Cristo a plenitude do reino de Deus. Quais são os desejos dessas pessoas que buscam a João, que buscam a Jesus? O que elas procuram? Será que elas procuram simplesmente os milagres de Jesus? Será que elas procuram simplesmente curas, melhoria de vida, bens materiais, resolução dos seus problemas? E você? O que pretende nessa sua busca a Jesus? Nós temos que buscar Jesus Cristo porque Ele é nosso Deus, porque Ele é nosso amigo, porque Ele se relaciona conosco e nos faz caminhar para o nosso bem maior, que é a nossa salvação. Como Santo Inácio nos ensina, que nós nascemos para reverenciar, para louvar e para servir a Deus, e assim alcançarmos a nossa salvação. Ouça Jesus falando: o menor no reino de Deus é maior do que João. Você busca o reino de Deus? Você faz a vontade de Deus? Cumpre com os seus mandamentos? Se entrega verdadeiramente num amor a Jesus Cristo e é um amor fraterno com seus irmãos, com aquelas pessoas que você convive? E como que você tem vivido a sua experiência de intimidade com Jesus? Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais íntimos vamos ficando dele. É assim que acontece o relacionamento humano. Jesus ele se fez homem justamente para que ele pudesse passar por tudo que nós homens passamos, menos o pecado. E dessa forma, ele poder elevar o homem a essa condição de ir ao céu, de ser um ser divinizado, um ser que pode caminhar para a sua santificação e ser semelhante, imagem semelhante e semelhança do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus. Como que você busca essa intimidade com Jesus? Você busca essa intimidade com Jesus simplesmente indo até a Santa Missa, fazendo a sua comunhão, alguns momentos de oração, e depois você esquece no seu cotidiano de quem é Jesus Cristo para você? Como que você testemunha esse amor de Jesus por você? Você anuncia que Jesus é o Senhor da sua vida? É o Senhor de tudo, de todo o universo? É o nosso Deus? É o Filho de Deus que se fez homem para nos salvar, para vir nos libertar de todo o pecado, para nos ensinar qual que é o caminho de volta para o céu? Você prega o reino de Deus? Você testemunha o reino de Deus com as suas atitudes? Santo Inácio, nos exercícios espirituais, no número 53, diz: o que fiz, o que faço e o que farei por Cristo. É isso que nós devemos pensar. O que fiz, o que eu faço e o que eu farei por Jesus Cristo, já que eu reconheço que Ele é o meu Senhor, que Ele é o próprio reino de Deus que se faz presente entre nós. Caminhemos por mais esse momento de oração, refletindo a respeito disso. E anotem na sua revisão de oração que palavra de Deus mais te tocou, que sentimentos predominaram na oração, se sentiu algum apelo à conversão e quais resistências sentiu frente a esse apelo quando ele existe. Não deixe de anotar para ver como está a sua caminhada nesse retiro. Que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, com a intercessão de São João Batista, que nos conduz por esse deserto onde ele pregou a conversão, para que nós possamos encontrar o próprio Cristo. O próprio Cristo que vem ao nosso encontro
encarnando como homem, nascendo do ventre de uma mulher, habitando entre nós e vivendo tudo que nós vivemos, vivendo as nossas alegrias, as nossas dores, chorando quando seus amigos partiram, chorando quando ele viu que a sua palavra não foi acolhida em Jerusalém. Caminhemos dessa forma. Estamos cada vez mais próximos do Natal. Estamos cada vez mais próximos desse encontro. Pela intercessão de São João Batista, que desça sobre cada um de vocês, sobre o tempo de oração de vocês nesse retiro de Advento e Natal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã. Amanhã nos encontraremos para mais um vídeo e para mais um momento de oração.